Sejam muito bem-vindos a mais uma análise. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num documentário denso que cobre 300 anos de história. É uma investigação pesada sobre as origens brutais e a evolução absolutamente chocante da Igreja cristã primitiva sob o domínio do Império Romano. A gente vai acompanhar uma história de sobrevivência insana contra as piores adversidades imagináveis e olha, o material de origem não poupa nenhum detalhe. Ok, vamos lá. Nosso roteiro passa por 4 partes. A gente começa com o destino sangrento dos primeiros mártires. Depois acompanha as perseguições romanas, desce fisicamente para as catacumbas da igreja subterrânea e termina com uma reviravolta teológica super provocativa sobre o imperador Constantino. Parte 1. Os primeiros mártires e um legado de sangue. Imediatamente após a crucificação de Jesus, os fundadores da fé cristã bateram de frente com uma hostilidade implacável, porque pregavam algo que ia totalmente contra as regras da época. E a coisa escalou super rápido. Olhando essa linha do tempo, a gente vê que Estevão foi o primeiro, apedrejado no ano 34. Depois, Tiago, Pedro e Paulo encontraram fins violentos. Um detalhe marcante dos registros históricos é que Pedro pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, simplesmente porque não se achava digno de morrer do mesmo jeito que o mestre dele. Para ter uma ideia da escala absurda do perigo, o documentário relata destinos de gelar o sangue para os outros fundadores. Bartolomeu foi esfolado vivo na Armênia, Tomé foi jogado numa fornalha na Índia, Lucas foi enforcado e Barnabé queimado vivo. João chegou a ser fervido em óleo, mas escapou milagrosamente, o que só demonstra o tamanho da brutalidade que eles enfrentavam no mundo todo. O que nos leva à parte 2, as perseguições romanas. Acontece que a igreja não sumiu, ela cresceu e colidiu em cheio com o poder absoluto do Estado romano que exigia, acima de tudo, adoração ao imperador. E como a galera era forçada a adorar em segredo, começaram a rolar boatos letais. Roma começou a espalhar que as festas ágape, que eram as reuniões de comunhão, eram orgias. Pior ainda, por falarem em comer a carne e beber o sangue, inventaram que eles praticavam canibalismo literal. Eles viraram inimigos antissociais e, pasmem, foram chamados de ateus, simplesmente porque não adoravam os deuses de Roma. E toda essa tensão acumulada explodiu no ano 67. Um incêndio gigantesco destruiu 10 dos 14 distritos de Roma, queimando por quase uma semana. O imperador Nero precisava desesperadamente de um bode expiatório para não levar a culpa, e ele apontou o dedo direto para quem? Para os cristãos. E a violência foi virando sistema. Dá uma olhada em como a coisa piorou. Nero era tão sádico que amarrava cristãos para serem usados como tochas humanas nos jardins dele. Domiciano introduziu aqueles touros de bronze incandescentes. Com Trajano, uma simples denúncia já levava a pessoa direto para a Arena dos Leões. Tudo isso culminando num expurgo metódico e massivo de 10 anos inteiros sob Diocleciano. Mas no meio de todo esse caos, a gente encontra histórias super profundas, como a do bispo Policarpo. Sendo pressionado a negar a fé para não morrer, esse senhor idoso deu essa resposta firme e corajosa da tela, antes de ser voluntariamente queimado vivo. Tem também relatos incrivelmente viscerais, como o de Perpétua, uma jovem de apenas 22 anos que ainda amamentava, e Felícitas, que deu à luz na prisão. Depois de sobreviverem ao ataque de um touro selvagem na arena, o executor estava tremendo tanto, mas tanto, que a própria Perpétua teve que guiar a espada dele até o seu próprio pescoço. Chegando na parte 3, a igreja subterrânea. A perseguição não destruiu essa galera, muito pelo contrário. Só forçou a igreja a se adaptar e literalmente ir parar debaixo da terra para sobreviver. Agora, o que é de cair o queixo nesse número aqui? 1000. São 1000 quilômetros. Essa é a extensão das galerias secretas de catacumbas construídas na Surdina, bem debaixo dos pés do Império, lá em Roma. Era um mundo completamente escondido e claustrofóbico. Corredores estreitos, túmulos empilhados como beliches, e para se comunicarem sem correr risco de vida, eles usavam símbolos codificados nas paredes, um peixe, uma âncora ou o desenho de um pastor carregando um cordeiro. E o instinto de sobrevivência deles não ficou só por Roma. Dá uma olhada nesse número, 52. Essa é a quantidade de tubos de ventilação nas incríveis cidades subterrâneas da Capadócia, na Turquia. A galera vivia escavada na rocha vulcânica. Eles construíram cidades inteiras, com exaustores super avançados para a fumaça da cozinha não sair na superfície, portas gigantes de pedra para bloquear os soldados, e quem morava lá dentro muitas vezes não sabia nem se era dia ou noite do lado de fora.
Tudo isso ilustra muito bem essa frase famosa do documentário: o sangue dos mártires é como a semente da igreja. É o grande paradoxo daquela época. Quanto mais Roma matava, mais essa fé, que era mantida pura a um custo altíssimo, crescia. E aí a gente entra na nossa quarta e última parte, a vitória paradoxal de Constantino. É aqui que o documentário lança uma tese teológica de explodir a cabeça sobre o que realmente aconteceu no ano 313. A virada de chave acontece com o imperador Constantino. Diz a lenda que, desesperado antes de uma batalha militar, ele viu um símbolo cristão no céu com uma mensagem de vitória. Ele mandou pintar esse símbolo nos escudos, venceu a batalha e acabou legalizando o cristianismo. Isso resultou no Édito de Milão, que concedeu liberdade religiosa e encerrou 300 anos de caça aos cristãos. Na superfície, e para quem vivia na época, parecia o triunfo definitivo, o fim das arenas e das catacumbas. Mas o material de origem argumenta que a realidade foi bem mais sombria. O documentário levanta a tese de que a conversão dele foi incompleta e, na verdade, muito violenta. Os registros mostram que Constantino continuou adorando o deus Sol romano, mandou matar o próprio filho e a esposa de forma brutal e transformou a igreja de uma comunidade de fé em um gigantesco instrumento de poder político. Isso ilustra perfeitamente a tese central dos produtores. A sacada deles é comparar os dois momentos. A igreja antes de Constantino apanhava de todos os lados, mas era pura e espiritualmente invencível. A igreja depois dele ganhou poder político, virou moda, mas foi corrompida pelo luxo e pelo Estado. A teoria provocativa do documentário é que a oposição espiritual percebeu que não dava para destruir a igreja pelo martírio. Então mudou de estratégia e corrompeu tudo por meio da política, da fama e do conforto social. O que nos deixa com essa pergunta de $1 milhão para fechar a análise. Afinal, o poder político fortalece uma ideologia ou destrói a identidade original dela? O documentário deixa a gente refletindo se sobreviver aos leões em Roma não foi, no fim das contas, um desafio infinitamente menor do que sobreviver à corrupção da política e do trono. Fica essa reflexão profunda para a gente pensar.